Minha avó começou a conversar com um homem estranho pelo celular. Eu fiquei muito preocupada, pois ele a pediu em casamento sem se conhecerem ao vivo. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Vovó, você tem certeza absoluta disso? Ele é praticamente um... Eu disse, sentada na beira da cama dela, observando-a escolher um vestido azul marinho com um entusiasmo que eu não via há anos. Minha avó, Dona Eunice, virou-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos de forma plena, mas que transbordava uma determinação assustadora. Natália, minha querida, a vida é curta demais para quem já passou dos 70. Luciano é um cavalheiro. Ele entende minha alma como ninguém jamais entendeu. Foi ali, naquele quarto perfumado com lavanda, que eu percebi que as coisas tinham ido longe demais. A proposta de casamento veio por uma mensagem de texto, seguida de uma ligação de vídeo que durou a noite inteira. Eles nunca tinham se tocado, nunca tinham dividido um café. Mas Luciano, o homem do outro lado da tela, já planejava levar minha avó para morar em outra cidade. Eu estava em pânico. Tudo começou 3 semanas atrás. Minha avó sempre foi uma mulher reservada, dedicada à família e à memória do meu avô. Mas, de repente, o celular se tornou sua extensão. Ela sorria para a tela, digitava escondida, e às vezes eu a pegava suspirando enquanto olhava para fotos de um homem elegante, de cabelos grisalhos e terno bem cortado. Ele dizia ser um aposentado, alguém que também buscava companhia para os anos dourados. Meus pais, curiosamente, não compartilhavam da minha preocupação. Deixa a velha ser feliz, Natália, meu pai dizia entre uma garfada e outra no almoço. Tal Luciano faz ela sorrir. Quem somos nós para julgar? Antes um noivo virtual do que ela ficar mofando na frente da televisão. Minha mãe concordava, achando a história romântica e moderna. Mas eu via além do brilho superficial. Eu via a pressa. Luciano não queria apenas namorar. Ele queria casar. Ele queria união total e imediata. Aquilo tinha todos os sinais de um golpe emocional, daqueles que a gente vê nos jornais, onde pessoas solitárias perdem suas economias para golpistas sedutores. Ele vem jantar aqui hoje, Natália, e eu quero que você seja educada. Minha avó avisou, ajeitando um colar de pérolas. Ele quer pedir minha mão formalmente para a família. Eu apenas assenti, mas por dentro, meu coração martelava. Eu não era apenas uma neta preocupada, eu me sentia como uma investigadora. Passei os dias anteriores tentando encontrar informações sobre esse tal Luciano. As redes sociais dele eram impecáveis. Fotos em jantares caros, viagens e frases de autoajuda sobre o amor na terceira idade. Feito demais. Limpo. À medida que a hora do jantar se aproximava, o clima na casa era de festa. Meus pais compraram vinhos caros e encomendaram uma ceia digna de Natal. Mas eu estava na varanda, vigiando a rua. Eu esperava ver um homem em um carro simples, talvez alguém que transparecesse alguma falha. Mas quando o carro de luxo parou na frente do nosso portão, meu estômago deu um senhor alto, vestindo um sobretudo cinza, desceu com a elegância de um ator de cinema. Ele trazia um buquê de rosas vermelhas tão grandes que quase escondiam seu rosto. Luciano parecia o sonho de qualquer mulher. Ele cumprimentou meu pai com um aperto de mão firme e beijou a mão da minha mãe com uma cortesia impecável. Quando ele chegou até mim, ele sorriu. Era um sorriso treinado, eu pensei. Você deve ser a Natália. Sua avó fala muito de você, a protectora da família. Ele disse, com uma voz aveludada, enfatizando a palavra protetora de um jeito que me fez arrepiar. É um prazer, Sr. Luciano. Espero que o senhor tenha boas intenções, respondi, sem retribuir o sorriso. Minha avó desceu as escadas logo em seguida. O encontro dos dois foi estranho. Não houve o abraço desesperado que eu esperava de noivos apaixonados. Houve um olhar longo, um reconhecimento silencioso que eu não soube traduzir no momento. Luciano estendeu as rosas e ela as aceitou com uma leve inclinação de cabeça, como se estivesse recebendo uma homenagem devida, e não um presente surpresa. Sentamos à mesa. O jantar transcorria com a facilidade de quem se conhece há anos, o que só aumentava minha desconfiança. Luciano falava sobre sua vida, seus negócios passados e como a solidão o levou a procurar alguém especial na internet. Meus pais estavam encantados. Ele era o genro, ou melhor, o padrasto, perfeito. No entanto,
Eu percebi que minha avó estava quieta demais. Ela não comia quase nada. Ela apenas observava Luciano falar. De vez em quando, ela passava o polegar pelo anel de noivado que ele já havia enviado pelo correio, mas seus olhos não brilhavam de amor. Eles brilhavam com uma frieza que eu nunca tinha visto nela. Então, Luciano, minha avó interrompeu o relato dele sobre uma viagem à Europa. Você disse que se sentiu atraído pelo meu perfil porque eu parecia uma mulher forte e decidida, não foi? Exatamente, Eunice. Você tem uma aura que me remeteu a coisas boas do meu passado. Ele respondeu galanteador. O passado é um lugar curioso, não acha? Ela continuou, servindo-se de um pouco de vinho. Às vezes a gente acha que ele ficou para trás, mas ele apenas deu uma volta completa para nos encontrar de frente. O clima na mesa mudou instantaneamente. O sorriso de Luciano vacilou por 1 milésimo de segundo. Meus pais se entreolharam, sem entender a direção da conversa. Eu, por outro lado, senti que o jantar estava prestes a sair do script de romance para se tornar algo muito mais denso. Eu não sabia ainda, mas aquele jantar não era uma celebração de um novo começo. Era o acerto de contas de uma história que começou 50 anos atrás, e eu estava na primeira fila para ver o desenrolar de uma estratégia que minha avó vinha traçando muito antes de Luciano mandar a primeira mensagem. A proteção que eu achei que ela precisava era, na verdade, a arma que ela já estava empunhando. O ar na sala de jantar parecia ter ficado mais pesado de repente. Meus pais, alheios à eletricidade que corria entre minha avó e Luciano, continuavam tentando manter a conversa leve. Minha mãe comentou sobre como o destino era maravilhoso por ter unido 2 corações solitários através de uma tela de celular, mas eu não conseguia tirar os olhos da minha avó. Ela mantinha a coluna ereta, as mãos cruzadas sobre a mesa, e um olhar que atravessava Luciano como se ele fosse feito de vidro. Destino é uma palavra muito conveniente, não acha, Luciano? Minha avó perguntou, com a voz calma, mas cortante. Luciano soltou uma risada nervosa e ajeitou o guardanapo no colo. Ora, Eunice, o que você quer dizer com isso? Eu prefiro chamar de sorte. Tive a sorte de te encontrar novamente. Quer dizer, de te encontrar nesta vida. Eu percebi o deslize. Novamente, meus pais não notaram, mas eu sim. Minha desconfiança, que antes era de um golpe financeiro, mudou de forma. Aquilo era pessoal. Vamos falar sobre o passado, Luciano, propôs minha avó, ignorando o prato de risoto à sua frente. Você contou para o meu filho e para a minha neta que é um homem que sempre buscou o sucesso, mas nunca mencionou o preço que outras pessoas pagaram por isso. Eunice, querida, não acho que este seja o momento para revirar baús velhos. Luciano tentou desconversar, mas seu rosto começou a perder o tom rosado e saudável. Eu acho que é o momento perfeito, ela retrucou. Natália, você sempre me perguntou por que eu nunca falava sobre o tempo em que morei no interior, antes de conhecer o seu avô. Eu assenti, paralisada. Minha avó sempre fora um mistério sobre sua juventude. Ela dizia que a vida só tinha começado de verdade quando conheceu meu avô, um homem simples e honesto que a amou até o fim. Há 50 anos, minha avó começou, olhando fixamente para Luciano. Eu conheci um rapaz. Ele era charmoso, falava bonito e prometia o mundo. Eu era jovem, ingênua e acreditava que o amor era o suficiente. Nós tínhamos planos. Ele dizia que iríamos construir uma vida juntos. Luciano tentou interromper, mas meu pai, percebendo que algo sério estava acontecendo, fez um sinal para que ele esperasse. A curiosidade e a tensão dominavam a mesa. Mas esse rapaz, continuou minha avó, tinha ambições maiores do que o amor de uma moça simples. O pai de uma colega nossa era um homem de posses, dono de terras e de influência. Quando surgiu a oportunidade de um noivado que garantisse um futuro de luxo e contatos, aquele rapaz não pensou 2 vezes. Ele desapareceu em uma sexta-feira à noite. Não deixou bilhete, não deu explicações. Ele simplesmente me descartou como se eu fosse um móvel velho que não cabia na sua nova mansão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O barulho dos talheres batendo nos pratos cessou completamente. Luciano agora evitava o olhar de todos. Ele olhava para o vinho em sua taça como se procurasse uma saída de emergência dentro do líquido. Eu fiquei desamparada emocionalmente, Luciano. Você lembra disso? Lembra de como era ser a moça abandonada em uma cidade pequena na década de 70? A voz da minha avó tremeu levemente, não de tristeza, mas de uma indignação guardada por meio século. Eu era jovem, Eunice.
Eu fui pressionado pela família, pelas circunstâncias. Luciano murmurou, tentando usar aquele tom de voz aveludado que agora soava falso e covarde. Pressionado pelo ouro, você quer dizer? Ela rebateu. Você se casou, subiu na vida, tornou-se esse homem de posses que gosta de exibir carros de luxo. E eu? Eu tive que reconstruir meu coração do zero. Tive a sorte de encontrar um homem de verdade depois. O avô da Natália, que me ensinou o que é lealdade. Mas a cicatriz que você deixou nunca sumiu totalmente. Eu olhei para Luciano e vi a máscara cair. Ele não era o príncipe encantado da internet. Ele era um homem que, ao chegar no fim da vida, percebeu que o dinheiro não comprava a paz que ele roubou de si mesmo e dos outros. Ele estava ali buscando um perdão fácil, uma forma de limpar a consciência antes do fim, fingindo que o amor tinha retornado. Por que agora, Luciano? Perguntei, sentindo uma revolta crescer no meu peito. Por que procurou minha avó depois de tanto tempo e fingiu que não a conhecia no começo das conversas? Eu queria que fosse um recomeço limpo. Ele gaguejou. Eu vi a foto dela em uma rede social de ex-alunos da região. Meu coração disparou. Minha esposa faleceu há 2 anos. Eu não tenho filhos. Eu me senti sozinho e percebi o erro que cometi. Achei que, se nos aproximássemos como estranhos, poderíamos criar uma nova história. Minha avó deu uma risada seca, um som que me deu calafrios. Uma nova história em cima de uma mentira? Você realmente achou que eu não te reconheceria? Que eu cairia na sua conversa de homem solitário em busca de um grande amor? Eunice, eu te pedi em casamento. Eu quero te dar tudo o que não dei no passado. Luciano disse, tentando recuperar o controle da situação, estendendo a mão para tocá-la. Minha avó recolheu a mão imediatamente. Você não entendeu nada, Luciano. Você acha que pode comprar o tempo? Acha que um pedido de casamento apaga o fato de que você me deixou no chão para subir um degrau na vida? O clima de romance tinha morrido. Meus pais estavam boquiabertos, processando que o genro perfeito era, na verdade, o vilão da juventude da minha avó. O jantar, que deveria ser um noivado, tinha se transformado em um tribunal. E minha avó era a juíza, o júri e a carrasca. Você achou que eu estava desesperada por companhia? Ela disse, levantando-se lentamente. Mas a verdade é que eu aceitei suas conversas. Aceitei seu anel e aceitei este jantar por um único motivo, e não foi por amor. Nesse momento, vi que minha avó tinha algo guardado em sua bolsa ao lado da cadeira. Ela a abriu e retirou um maço de papéis amarelados, amarrados com uma fita velha. O rosto de Luciano ficou pálido como cera. O conflito estava exposto. Não era sobre um golpe de dinheiro. Era sobre uma dívida de alma que estava prestes a ser cobrada com juros. O silêncio na sala era tão denso que podíamos ouvir o tic-tac do relógio na parede. Luciano olhava para o maço de papéis amarelados nas mãos da minha avó, como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, era exatamente isso. Você reconhece estes envelopes, não é, Luciano? Minha avó perguntou, com a voz firme. São as cartas que você me enviou 2 anos depois de ter partido. Quando a sua vida de luxo teve a primeira crise e você se sentiu sozinho, você me escreveu. Ela desamarrou a fita com calma e tirou uma das cartas. Meus pais assistiam a tudo, sem conseguir dizer uma palavra. Eu estava fascinada pela força que emanava daquela mulher que eu pensava conhecer tão bem. Nessas cartas, você pedia perdão. Dizia que tinha cometido o maior erro da sua vida. Você até sugeriu que poderíamos nos encontrar às escondidas, mesmo você estando casado com a filha do fazendeiro. Você queria o conforto do dinheiro dela e o consolo do meu afeto. Queria ter tudo, sem abrir mão de nada. Luciano baixou a cabeça, as mãos tremendo sobre a toalha de mesa. Eu estava confuso, Eunice. Eu era um homem infeliz. Você não estava confuso, Luciano. Você era covarde. Ela rebateu, sem aumentar o tom de voz, o que tornava suas palavras ainda mais impactantes. Eu nunca respondi aquelas cartas. Guardei cada uma delas não como uma lembrança de amor, mas como uma prova de quem você realmente era. Quando você me chamou na internet, fingindo ser um desconhecido, eu soube no primeiro minuto. Aquela sua forma de escrever, cheia de elogios vazios, eu reconheceria esse veneno em qualquer lugar. Luciano levantou os olhos, tentando buscar um rastro de compaixão. Então por que você me deixou ir tão longe? Por que aceitou o anel? Por que me deixou vir até aqui e me ajoelhar diante da sua família? Você me odiava tanto.
Por que não me bloqueou de uma vez? Minha avó deu um passo em direção a ele. E pela primeira vez, vi um sorriso de satisfação em seu rosto. Não era um sorriso de felicidade, mas de quem finalmente completa um trabalho difícil. Porque o bloqueio seria um alívio para você, Luciano. Você passaria o resto da vida achando que eu apenas seguia em frente e que você ainda tinha algum poder sobre as minhas lembranças. Eu precisei que você viesse até aqui. Eu precisei que você investisse seu tempo, seus sentimentos e sua expectativa nesse casamento para que o tombo fosse maior. Ela jogou as cartas sobre a mesa, espalhando os papéis amarelados entre os pratos de porcelana. Você achou que eu era uma idosa solitária e boba que cairia no seu golpe de amor tardio, mas eu estava apenas esperando você ficar vulnerável. Você passou a vida sendo o homem que escolhia, o homem que descartava as pessoas. Hoje, pela primeira vez, você é o descartado. E pior, diante de testemunhas. Meus pais, que antes achavam Luciano fenomenal, agora o olhavam com desprezo. A máscara de grande senhor de posses tinha caído, revelando apenas um homem pequeno e patético, que tentava remediar uma vida de escolhas egoístas com um gesto teatral. Eunice, por favor, Luciano começou a dizer, a voz falhando. Eu realmente sinto algo por você agora. A solidão me mudou. A solidão não muda ninguém, Luciano. Ela só revela quem nós somos quando não temos ninguém para impressionar. Minha avó respondeu. Você não me ama. Você só tem medo de morrer sozinho e quer que eu seja a enfermeira dos seus arrependimentos. Mas eu já cuidei de um homem maravilhoso, o pai do meu filho, que mereceu cada segundo do meu carinho. Você não merece nem o meu ódio. A reviravolta foi completa. O caçador tinha caído na própria armadilha. Luciano, que entrou naquela casa se sentindo o salvador da pobre viúva, agora estava sendo desmascarado como o homem que nunca teve coragem de ser digno. Natália, querida. Minha avó se voltou para mim e seu olhar voltou a ser doce por um... Você estava certa em desconfiar. Mas não se preocupe. Sua avó não é uma vítima. Eu sou a arquiteta deste jantar. Ela então pegou a caixa do anel de noivado, que estava sobre o aparador, e a estendeu para Luciano. Pegue isso. Leve de volta para a joalheria ou dê para a próxima mulher que você tentar enganar com suas promessas de papel. Nossa história não termina em casamento, Luciano. Ela terminou 50 anos atrás, no dia em que você não apareceu para se despedir. O que aconteceu hoje foi apenas a leitura do testamento de um amor que você mesmo matou. O rosto de Luciano estava vermelho de vergonha. Ele olhou para nós, percebendo que não havia mais espaço para suas desculpas. A atmosfera de celebração tinha se transformado em um velório para o ego dele. Luciano permaneceu estático por alguns segundos, com a caixinha do anel na mão, parecendo subitamente muito mais velho do que quando entrou pela porta. A arrogância do homem de negócios bem-sucedido tinha evaporado, restando apenas um senhor de ombros caídos que não sabia como reagir àquela exposição. Ele olhou para o meu pai e para a minha mãe, mas eles desviaram o olhar, sentindo-se usados pela encenação dele. Eu acho que é melhor eu ir embora. Ele balbuciou, guardando o anel no bolso do paletó com mãos trêmulas. É a decisão mais sensata que você tomou em décadas, respondeu minha avó, sentando-se novamente, mas desta vez com uma leveza impressionante, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Ninguém se levantou para acompanhá-lo até a porta. O silêncio que o seguiu enquanto ele atravessava a sala e saía pela porta da frente foi o ponto final de uma história que durou meio século. Ouvimos o barulho do motor do carro de luxo dando partida e o som dos pneus se afastando pela rua. O silêncio voltou a reinar, mas não era mais um silêncio tenso. Era um silêncio de alívio. Meu pai foi o primeiro a quebrar o gelo. Mãe, eu nem sei o que dizer. Me desculpe por ter incentivado isso. Eu realmente achei que ele fosse alguém que queria o seu bem. Minha avó deu um tapinha carinhoso na mão dele. Não se culpe, meu filho. Vocês viram o que ele queria que vissem. Ele é um mestre nas aparências, mas eu conhecia o que havia por trás daquela máscara. Eu precisava desse momento. Não para ser cruel, mas para mostrar a ele, e a mim mesma, que ele não tem mais poder nenhum sobre os meus sentimentos. Eu me aproximei dela e a abracei forte. Vovó, você foi incrível. Eu estava com tanto medo de você se magoar, mas você foi a pessoa mais forte desta sala. Ela sorriu, e dessa vez o brilho nos olhos dela era real e sereno. A vingança, Natália, às vezes é vista como algo ruim, mas para mim foi apenas uma forma de justiça emocional. Ele viveu 50 anos achando que,
Se quisesse, poderia voltar e me encontrar esperando por ele. Hoje ele descobriu que eu não estou mais naquele lugar onde ele me deixou. Eu floresci em outros jardins. Minha mãe, ainda um pouco chocada, começou a recolher os pratos. E agora? O que a senhora vai fazer com aquele perfil na internet? Vou apagar agora mesmo, disse ela pegando o celular. Não preciso mais dele. Usei a tecnologia para pescar um passado que precisava ser enterrado. E agora, o serviço está feito. Pelo restante da noite, nós não falamos mais de Luciano. Comemos a sobremesa e rimos de histórias engraçadas do meu avô. O verdadeiro companheiro da vida dela. Era como se a presença de Luciano tivesse sido apenas uma mancha de fumaça que o vento levou, deixando o ar mais limpo. Nos dias que se seguiram, percebi uma mudança profunda na minha avó. Ela parecia mais jovem, mais disposta. Aquele romance virtual, que começou como uma preocupação para mim, terminou como uma libertação para ela. Ela não precisava de um novo casamento para ser feliz. Ela precisava apenas fechar a porta que Luciano tinha deixado aberta quando fugiu na juventude. Ela provou que a superação não é apenas esquecer o que aconteceu, mas sim olhar para quem te feriu e perceber que aquela pessoa não tem mais o tamanho que você imaginava. Luciano saiu da nossa casa pequeno, enquanto minha avó ficou gigante. No final das contas, aprendi que nunca devemos subestimar o coração de quem já viveu muito. Minha avó não era uma vítima da internet ou da solidão. Ela era uma mulher que sabia exatamente o valor do seu tempo e da sua dignidade. E o maior prêmio de toda essa história não foi o anel de luxo ou o pedido de casamento, mas a paz de espírito que ela conquistou ao colocar cada coisa em seu devido lugar. Minha avó continua solteira, feliz e, acima de tudo, dona de si mesma. E Luciano? Bem, ele agora é apenas um nome em cartas velhas que acabaram no fundo de uma lixeira, exatamente onde deveriam estar.